Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas lives, a 18ª live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Gostaria de lembrar a vocês que esta live estará disponível no YouTube a partir de amanhã. Cliquem lá para acessar o nosso canal no YouTube, Projeto Múltiplos Saberes. Inscrevam-se no nosso canal, dê o seu like nos nossos vídeos e clique no sininho para receber as notificações de todas as publicações que forem feitas por lá, ok? É isso, pessoal. Vamos lá, né? Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Vanessa Brito. Vanessa é psicóloga, né? Formada pela PUC Rio, mestra em Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas pela UERJ, né? Pela FEBF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, e doutoranda em Memória Social na Unirio. Boa noite, Vanessa. Boa noite, gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal que está aí com a gente. Bom, como tema da nossa live de hoje, né, a Vanessa vai trazer assim, um diálogo muito necessário nesses tempos de pandemia, né? Que é aí o movimento dos trabalhadores da assistência social em tempos de pandemia. Vanessa, é uma temática fundamental para a gente pensar toda a estrutura que envolve esses trabalhadores da assistência social, né? Não apenas somente o assistente social, mas todo esse conjunto de trabalhadores nesse momento tão delicado que a gente tem vivido nos últimos 4 meses, basicamente, que desde março a gente está nesse processo, né, da pandemia, e pensar esses movimentos de trabalhadores é fundamental até para a gente entender como a gente vai ter a postura de organização social, de vivências e experiências sociais, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante pensar tudo isso. Querida, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer revê-la e tê-la aqui conosco. E é isso, fique à vontade. Obrigada, gente, obrigada. Agradecendo o convite, né, um convite lindo desse, eu fico honrada de poder estar aqui colaborando de alguma maneira, participando, né, a professora Alessandra aí, companheira de bastante tempo, né, de lutas, e é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho que é da minha experiência, não só acadêmica, como da minha experiência profissional, né, de uma trajetória de vida. Então, antes de eu preciso contextualizar que lugar é esse que eu falo desse tema. Né? Eu, como a Alessandra falou, eu sou psicóloga, eu trabalho na política de assistência social há 16 anos, então não é de ontem, a luta é árdua e é longa, e é daqui para frente mesmo, né? A gente entende que esse momento trouxe algumas urgências para a gente, enquanto trabalhadores, de uma maneira geral. Acho que a primeira coisa que tem que se falar é isso, que a gente se entende, a gente precisa se entender como classe trabalhadora, né, como trabalhadora da política de assistência. Eu faço parte dessa classe trabalhadora e a gente está inserido nesse contexto de transformações, né, de reconfigurações do mundo do trabalho, e isso não é deslocado, né? A gente tem que inserir isso nesse cenário de já transformações, de perda de direitos, de alijamento de direitos sociais, direitos trabalhistas. E é importante fazer essa contextualização, porque a pandemia ela não chegou e nos atacou de uma vez. Coisas já vinham acontecendo antes disso. Né? Então, eu atuo na Prefeitura de Itaguaí. Lá eu faço parte do Fórum Municipal dos Trabalhadores de Itaguaí.
né? Não só de lá, eu faço também parte do Fórum Estadual dos Trabalhadores da Assistência Social, e agora também, agora recentemente, até, que é muito recente mesmo, eu estou no Conselho Estadual de Assistência, eu faço parte agora do Conselho Estadual, que é um espaço de controle social importante, vou poder falar um pouquinho disso melhor mais para frente, né? E aqui, compartilhando esses saberes, o que isso tem a ver com a minha prática acadêmica, né? Com saber acadêmico. Eu agora estou fazendo doutorado em Memória Social na Unirio, e lá a minha pesquisa é justamente sobre memória de movimento dos trabalhadores. E por que eu achei isso relevante? Porque o campo da memória, ele é um campo disputado, né? Se a gente parar para pensar no que é a memória, especialmente memória social, a gente está falando de memória de grupos, de memórias coletivas, e a gente tem que parar para pensar quais são as memórias que são predominantes, o que a gente pode entender, quais são as memórias que são preservadas, quais as memórias elas pretendem ser apagadas ou silenciadas. Se a gente for lembrar lá da ditadura, por exemplo, a gente tem aí coisa recente de comissão de verdade, isso não é à toa, né? Isso é para recuperar uma memória, entendendo que o que se tinha como oficial era uma memória dominante. E aí o que a gente chama de memórias subterrâneas, por exemplo, né, as memórias das pessoas que sofreram tortura, essas memórias elas foram silenciadas, e, em última instância foram até apagadas com o extermínio dessas pessoas, né? Então, é por isso que existe essa relevância da gente buscar, não de resgate, né? A gente não entende memória como algo de resgate, mas de construir essa memória no momento presente. E aí eu tive essa oportunidade de poder falar um pouco de uma pesquisa que, ao mesmo tempo, eu estou dentro dela, inserida à medida que eu sou trabalhadora dessa política, e também, né, aquela coisa do pesquisador, né, que a gente não pesquisa nada que não nos afeta, a gente pesquisa aquilo que nos afeta. Então, a gente pesquisa, tem um olhar de fora de pesquisador, e a gente consegue enriquecer isso com o nosso olhar de dentro do que a gente vê. Então, eu queria fazer essa contextualização inicial. O que a gente tem em termos assim da pandemia? A política de assistência social já vinha, assim como as outras políticas públicas, né, a de saúde, a da educação, a gente sabe que elas já vinham sendo desmontadas e sucateadas, né? Não se faz nada sem dinheiro. Então, as políticas e a estrutura das coisas para funcionar precisa de recurso, de investimento, e é um investimento de governo. E a gente sabe que hoje o que a gente tem como governo eu vou tentar ser delicada, porque a gente está numa live, né? O que a gente tem hoje como governo, isso, além de não nos representar como classe trabalhadora, nem como cidadãos, o que a gente observa é um desmonte de tudo aquilo que foi colocado, de tudo aquilo que foi conquistado a duras penas, apenas, inclusive, da vida de trabalhadores. Quantos trabalhadores antes de nós tiveram que travar duras batalhas, né, para conquistar o que a gente tinha, né? Que o que a gente tem hoje é muito pouco, né? Mas o que a gente tinha em termos de direitos trabalhistas. Então, de alguma maneira, isso vem sendo gradativamente desmontado, e agora, para recuperar isso, é um desafio gigantesco, né? Não só em termos de fóruns de trabalhadores, que é a minha trajetória, né, maior, mas até em termos de sindicato mesmo. A gente sabe o quanto que esse governo vem desmontando toda a estrutura dos sindicatos. E, quer dizer, de uma maneira geral, todos os órgãos de defesa de trabalhadores vêm sendo desmontados, desfinanciados, sucateados, e a gente não pode ser ingênuo de achar que isso é à toa, né? Isso tudo faz parte de um golpe aí maior contra a população, e contra a população pobre, né? Contra a população mais pobre, a mais vulnerável, a que mais depende desses serviços, das políticas, é a que mais sofre. Então, a gente precisa muito reforçar isso, porque também trabalhador sozinho não vai fazer nada, não.
Se o usuário que usa, né, que precisa daquela política não tiver juntinho ali, a gente também não avança, não. Porque a luta não é pequena, é grande. Então, na assistência, o que aconteceu com a vinda, né, da pandemia, né? A crise sanitária, a gente sabe bem, trouxe todas as outras crises à tona. Já estava tudo aí. Já estava tudo colocado como crise, né? Veio acentuando as nossas crises aqui. Na assistência, o que a gente tinha? A gente já vinha, né, sofrendo os efeitos da PEC 95, daquele maldito teto de gastos, né, que foi colocado, congelamento de 20 anos de todas as políticas. Gente, isso é genocida, não tem outra palavra. Né? Isso é para matar as pessoas, isso é para deixar as pessoas desinformadas à medida que elas não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm acesso à assistência. Isso mata pessoas, isso é muito grave. E na assistência, a gente já vinha sofrendo esse desmonte. Então, assim, os equipamentos vinham já sem recurso nenhum, sem estrutura, com a qualidade de atendimento muito baixa, muito ruim. E a pandemia veio agravar isso, e com isso, assim, afetando não só o atendimento que era ofertado aos usuários dessa política, mas também, mais do que nunca, no viés genocida, à medida que ele não protege os trabalhadores que tinham que executar a política. Então, de início, o que a gente observou? Né? Eu falo assim, em termos de Estado por conta da minha inserção no Fórum Estadual. Né? Então, eu consigo assim, ter um panorama dos municípios do Estado, do que eles estavam vivendo. Então, alguns municípios tiveram que fechar as unidades. Por exemplo, quando a gente fala das pessoas em situação de rua, por exemplo, algumas pessoas ficaram ainda mais sem suporte à medida que os comércios fechados e as unidades que deveriam prestar aquele atendimento, algumas foram fechadas, porque precisou se fazer a escolha injusta e perversa de ou você protege os trabalhadores ou você oferta o atendimento. E, na verdade, essa escolha nunca precisaria ter sido feita se a gente tivesse, por exemplo, os EPIs necessários para se trabalhar, se a gente tivesse condições de ofertar, por exemplo, kit de higiene às pessoas que chegavam lá solicitando. Então, assim, como que uma pessoa pobre, que ela já tem muita dificuldade de se manter sem a pandemia, como que mantém essa pessoa que, em geral, sobrevivia de trabalhos informais, como que ela vai viver agora? É claro que a gente sabe que agora, e até no pós-pandemia, o número de trabalhadores informais e de pessoas desempregadas vai estourar, vai ficar gigante. E isso representa, para a gente que atua na política de assistência, um desafio gigantesco, porque cada vez mais essas pessoas vão depender das políticas sociais, cada vez mais. Né? Quando a gente assiste a um auxílio emergencial que foi liberado pelo governo federal, o quanto que isso acabou deixando as pessoas que mais precisavam sem, não estou generalizando, não. Muita gente que precisou, que tinha cadastro único, conseguiu ter acesso. Mas para pensar, à medida que, para ter o auxílio, você teria que ter um celular com acesso à internet, gente, a gente não pode querer pensar, acreditar que todo mundo tem acesso a um telefone, a um smartphone, a um celular e a uma internet. Não tem. Não tem. A gente não pode fechar os olhos para isso e achar, ai, que bonito que o governo fez. Não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. Exatamente. Se as pessoas precisavam estar em casa, né, elas precisavam ter condições de se manter em casa. E assim, ainda bem que o pessoal que era tipo, microempresário, que também tinha direito ao benefício, né, desde que estivesse ali no teto de renda e tal, tinha. A crítica nem é essa. Né? Quem tinha direito tinha mesmo que conseguir. A crítica é que as pessoas que não teriam acesso não iam conseguir o benefício. E esse benefício do auxílio emergencial não passou pela política de assistência social. Nós, trabalhadores da assistência social, a gente não tinha ingerência nenhuma sobre esse benefício. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a lotar os CRAs, porque, né, auxílio emergencial do governo, é lá que tem que ir, né?
Na verdade, o erro não foi dos usuários que foram aglomerar para saber do benefício. O erro foi que a coisa foi feita sem um mínimo de planejamento e que não passou pela assistência social, né? Enfim, muitas coisas, né? Mas nesse meio tempo que a gente ficou assim, meio que um pouco sem recurso, sem os EPIs e tal, porque os EPIs demoraram a chegar, e também a questão do transporte, né? Muita gente que se deslocava para o trabalho, mora longe, e a gente sabe que isso é a realidade de muitos trabalhadores, né, que moram nas periferias e têm que se deslocar muito para chegar ao trabalho. Muita gente teve dificuldade. E nesse meio tempo, o que aconteceu? A assistência social foi decretada como serviço essencial, né? Quer dizer, não que a gente não fosse antes. Quando alguém fala isso para mim, eu falei, gente, eu não era essencial, não? Na minha cabeça, eu sempre fui essencial. O meu trabalho sempre foi essencial, né? O governo é que resolveu enxergar isso naquele momento. E que, na verdade, não era para levantar a nossa bola. Era para nos obrigar a trabalhar, porque já que éramos essenciais, teríamos, sim, condições de nos deslocar. Não foi pensando na população usuária. Não foi isso. Nunca foi, né? Era justamente para nos obrigar. Então, na verdade, a gente foi decretado como serviço essencial, mas nunca fomos tratados como tal. E vamos pensar, então, em dar condições de trabalho. Porque eu acho o seguinte, se você trabalha e o seu serviço é essencial, e quando as pessoas falam assim, ela salva vidas, sim, nós salvamos vidas, sim, também, né? Não somos médicos, não vamos entubar ninguém, mas, às vezes, o nosso atendimento ali faz muita diferença na vida daquelas pessoas. Só que é um trabalho que, infelizmente, não dá visibilidade. Não dá visibilidade política, né? Não dá. Quer dizer, dá entre aspas, né? Agora, por exemplo, com as pessoas que estão na rua, por exemplo, querem recolher, né, o pessoal que está na rua para proteger. Para proteger quem, né? Mas a gente fica de olho nisso. Então, a partir disso, nós, os trabalhadores da assistência, a gente ficou entre... Olha que coisa perversa, né? Que é a perversidade do capitalismo mesmo, né? Que é que a gente fala, as pessoas estão preferindo a economia. Gente, as pessoas têm que se sustentar. E outra, classe trabalhadora, a gente tem alguma opção. A pessoa que é obrigada a trabalhar, ela tem condição de falar que ela não vai, que ela vai ficar em casa, né? Quando não é isso, nos atocham esse trabalho remoto, que é o inferno em vida, gente. O trabalho remoto, esse home office, isso é uma precarização e uma superexploração do tempo de trabalho que conseguiu ficar pior, né? O que o Sennett já falava do flexi-tempo, né? Que a gente fica ali ligado a questões de trabalho de maneira ininterrupta. E agora, isso assim, acho até que vai ser oficializado isso, né? Porque enquanto isso não passar, virou pretexto de que, então, o celular é uma coisa que a gente ficou aprisionado, né? A gente não tem mais, é o que a gente brinca, às vezes tem medo de abrir a geladeira e ter um link para uma reunião remota lá, porque é isso que a gente está vivendo, né? Cada vez mais a gente vivendo essa questão da exploração do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ainda com uma questão de culpa. Por quê? Porque a gente não dá conta. A gente não tem como dar conta. Só que isso não é jogado para... é que você está se esforçando. Não, isso é jogado para a gente como uma responsabilidade nossa. A gente, na assistência, já sofre isso há anos, de ser responsabilizado por uma falta de estrutura de município, né? O município não tem isso, não tem aquilo, mas quem tem que falar para o usuário que não tem alguma coisa somos nós que trabalhamos na ponta. Então, o tempo inteiro, o trabalhador, ele é responsabilizado por uma coisa da qual ele é vítima também, né? Que é essa da superexploração, que é essa vivência aí capitalista que cada vez mais nos escraviza. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Em relação aos movimentos, o que aconteceu? Essas reuniões dos fóruns municipais, né? Porque cada município, nem todos do Rio tem, né? Nós temos 92 municípios.
Então, claro, aqueles mais centralizados, município do Rio, os municípios da região metropolitana, já têm mais condições de se organizar. E antes, essas reuniões, elas aconteciam de maneira presencial. A gente não pôde mais, né? E por um tempo breve ali, a gente ficou um pouco desnorteado, como o mundo inteiro ficou. Com a gente não foi diferente. Então, nas nossas costas caiu o peso de ser serviço essencial, né? De repente, vocês precisam trabalhar, né? Vocês precisam se deslocar, vocês não vão poder trabalhar do jeito que vocês estão trabalhando, e tudo bem, ok. As pessoas não podem realmente ficar sem atendimento. É necessário. Isso não estava errado. Errado era a maneira de conduzir as coisas, expondo os trabalhadores e expondo também os usuários. Porque quando a gente fala da nossa proteção, a nossa proteção não protege só a nós, protege também o outro. A gente também pode ser vetor de contaminação. Então, a gente precisa proteger a gente para proteger o outro. Se a gente não se protege, a gente está em risco e coloca em risco as pessoas que a gente atende. Então, quando a gente vê que em vários municípios inventaram cesta básica, e aí, gente, eu não tenho problema nenhum com a cesta básica, não, tá? A cesta básica, inclusive, existe uma coisa chamada benefício eventual. Ela está prevista, de fato, né? Mas o que acontece, e a gente precisa fazer a crítica, é de que isso não pode ser distribuído agora, em cima, sabe? 3 meses depois, o Estado resolve fazer uma entrega de cestas básicas, assim, de qualquer maneira, sabe? E a gente está de olho, a gente sabe o que é assistencialista, a gente sabe o que é eleitoreiro. E aí cria-se uma situação de espetacularizar a coisa, tentar ainda tirar benefício da desgraça alheia. É você pegar uma situação de vulnerabilidade, você ainda querer se aproveitar daquilo da pior maneira. Então, quer dizer, colocava em pleno sábado, às vezes final de semana, fazer entrega de cesta básica, sabe? Sem o menor planejamento, expondo os trabalhadores, de uma maneira até expondo as pessoas que estavam ali. Quantas pessoas, às vezes, com sintomas da Covid, iam pegar as cestas? Iam, porque, estavam com fome. Ia fazer o quê? Não tinha outra pessoa para pegar, então tinha que ir. Aí, quer dizer, o Estado, em 3 meses, ele conseguiu pensar só nisso e entregar uma cesta básica, que nem era uma cesta básica de maneira assim, ia entregar hoje, ia entregar no próximo mês. Não, ia entregar uma única vez. Quer dizer, isso é política pública onde, gente? Isso não é política pública, isso não é garantir nada a ninguém. Isso, inclusive, é uma falta de respeito com as pessoas que precisam. Né? A gente tem que criar política para gerar dignidade. Né? Não é lá expor as pessoas ainda numa situação de risco dessa, gerando aglomeração para entregar uma cesta básica, porque tirar foto é importante, para colocar no site aí, para dizer que está fazendo. Então, quer dizer, não pode, a gente precisa estar atento a isso. Enfim, nos diversos municípios aconteceram algumas atividades assim desse tipo, desastrosas, catastróficas, né? Enquanto trabalhadores, a gente conseguiu, eu vou nem pensar aqui no tempo que eu vou usar, mas eu acho que por conta até desse desespero maior mesmo, porque se antes a gente estava lutando, né, pelos nossos direitos trabalhistas ou pelo fortalecimento da política de assistência social, tudo isso é muito legítimo. Mas a pandemia nos trouxe uma urgência maior, que, para além disso, a gente precisava também lutar pela nossa própria vida, porque nós estávamos expostos também, e as pessoas que a gente atendia. Então, tudo que já era ruim, sucateado, tudo se tornou urgente, porque a gente começou a falar de sobrevivência real, na real, né? Não era uma coisa assim, garantias também, mas a gente precisava não só de garantias sociais, a gente precisava, de fato, de proteção à nossa saúde para a gente conseguir, inclusive, se manter. E quantas coisas não foram divulgadas nesse meio tempo. Né? Quando a gente vê alguns exemplos, né, da própria Prefeitura do Rio, o quanto que esses dados de adoecimento, até de óbito de trabalhadores da assistência social, isso não foi divulgado, nem vai ser. Né?
Não foi divulgada e nem vai ser, porque não há interesse nisso. De início, então, e dependendo do vínculo de trabalho da pessoa, a coisa ia piorando. Por exemplo, se a pessoa... Eu sou servidora pública, né? Isso eu entendo que, ainda que a minha situação não seja boa, mas eu sou privilegiada sim. Eu ainda sou privilegiada porque eu sou servidora pública e eu ainda tenho condições de lutar por algumas coisas, né? De falar assim, né? A gente fala, eles passarão, nós passarinho. Que é isso, gente? Uma coisa é política pública, outra coisa é uma gestão de governo que sai daqui a 4 anos. E em Itaguaí mesmo, né, eu nem vou tocar no assunto, porque Itaguaí o prefeito é cassado, ele volta, ali é até difícil da gente acompanhar. E junto com essa mudança, muda o secretário de assistência, muda as orientações de trabalho. Então, é uma série de incertezas que a gente tem, né? Então, em Itaguaí, a coisa ainda complica um pouquinho mais quando a gente fala nesses termos de políticas de governo, né? Porque é isso, fala uma coisa aqui, daqui a pouco o prefeito foi cassado, voltou, passou 10 dias fora, e o trabalho tem um pouco dessa descontinuidade. Então, na verdade, acaba que quem é responsável pela continuidade do trabalho são os trabalhadores mesmo, porque com essa descontinuidade da gestão, quem toca bem ou mal, ou como dá, são os trabalhadores daquela política, né? E, enfim, tudo isso, toda essa situação acabou, por mais que a gente pense assim, caramba, ela só está falando desgraça. Mas, gente, tem uma coisa que é muito bacana de dizer, que tudo isso acabou servindo de estímulo para o pessoal acordar, sabe? Assim, não sei se vai durar, né? Porque as pessoas também vão ali meio, né? Movimento social é isso, né? Tem aquele momento que a coisa incha, né? Tem alguma coisa que acontece ali no cenário externo e aí as pessoas correm porque elas veem que no individualismo não vão conseguir nada, então corre para o coletivo. E nesse momento, a gente que já está lá, opa, vamos aproveitar esse momento aqui de desespero para a gente tentar construir alguma coisa que sirva para frente, né? Porque o que aconteceu? Com a pandemia, foi liberado alguns recursos extras, mas tudo em relação à emergência, né? Aí, aos poucos, gradativamente, né, os EPIs foram chegando, a gente vê que isso ainda varia, né, de um lugar para o outro, ou às vezes manda uma máscara muito ruim, que aquilo ali tu vê, meu Deus, é isso que eu vou usar, gente, sabe? Né? Isso não vai me proteger. Quantas vezes a gente precisa comprar o que a gente vai usar, porque a gente não se sente segura de usar o que nos é oferecido. Mas, enfim, em termos de movimento, tudo isso serviu um pouco, eu pelo menos tento ser um pouco otimista, eu vejo que isso trouxe muitos trabalhadores para o coletivo. Eu observo isso. Em termos de fórum estadual mesmo, que é a coisa mais ampla, né, da qual eu participo, a gente conseguiu aí uns avanços importantes, inclusive fazendo articulações com a Alerj, com a Comissão de Trabalho da Alerj, né? A gente conseguiu fazer um levantamento das condições de trabalho nos municípios, né? O pessoal até que ficou mais de frente nisso, né? Um monte de companheiro aí de lá, que precisou se debruçar mais, fez esse levantamento, e ali tinha questão de afastamento de trabalhadores por Covid, por exemplo, né? Porque tinha gente que não conseguia nem ficar afastado, gente, sendo obrigado a trabalhar doente. E isso é uma coisa assim, gravíssima, está expondo a ele mesmo, expondo a outras pessoas. Mas, por exemplo, se era contratado, né, quando eu estava falando da questão do vínculo de trabalho, os contratados, por exemplo, alguns não puderam se afastar, mesmo fazendo parte do grupo de risco. Eles não tiveram essa escolha, eles tiveram que permanecer trabalhando, né? E não de maneira remota, não, indo mesmo. E a gente vê assim, aí, nem com esse compilado, o que a gente conseguiu? Né? A gente conseguiu reunir uma série de denúncias, porque é isso, né? No fim das contas é isso, a gente fala das condições de trabalho, e elas são tão ruins que o nome daquilo que a gente vive, a gente tem que denunciar, não tem outra palavra, né? Então, a gente conseguiu encaminhar denúncias para o Ministério Público do Trabalho,
E isso teve alguns efeitos bem bacanas, assim, porque alguns municípios foram fiscalizados, receberam fiscalização, e isso serviu, de alguma maneira, para dar um suporte ali. A gente ainda pretende também, né, com isso, conseguir fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a saúde do trabalhador, e aí pensando até mesmo criar um protocolo de saúde do trabalhador do SUAS, porque quando a gente fala do pessoal da saúde, por exemplo, a gente sabe que saiu muita coisa de portaria, de decreto, de não sei o quê, né, em relação ao que devia ser feito, em relação a como as coisas deveriam funcionar, e até em relação aos EPIs mesmo, e as maneiras de se trabalhar. Mas só que esses protocolos da saúde, eles não contemplam os trabalhadores da assistência, infelizmente. Por quê? Porque a gente fica como se, não faz procedimento invasivo, então para nós seria ofertado o que é mais baixo em termos de qualidade, né, ou em termos de proteção. Isso não nos contempla, porque, claro, né, a gente não precisa de um AN95, não é isso. Mas a gente também precisa estar protegido, porque a gente está... Gente, se vocês verem as salas de atendimento, não tem nem condição de você ter o distanciamento social. E aí a sala não vai mudar, porque a sala já era aquela. A sala não vai aumentar por conta do coronavírus. O seu ambiente de trabalho, ele vai continuar sendo aquele. E você agora, né, decretado como essencial, você é obrigado sim a ir. Então, o que a gente entende que, como outras coisas e trabalhadores em outros espaços, a pandemia serviu para justificar ainda mais a exploração do trabalhador, né? Ela justificou, agora se tem um pretexto. Olha, você é importante, você precisa estar lá. Você não pode não estar lá, você precisa estar. Agora, se alguém vai te dar a condição de estar lá, aí é outra coisa, né? Outra situação. E aí, o que eu falo em termos de estratégias, por exemplo, né? A gente não podia mais se reunir, tá, presencialmente. Então, a gente teve que criar, como outros movimentos e outros trabalhos mesmo, né? Até a gente mesmo na docência. Agora eu não estou na docência, mas a gente sabe o quanto que ninguém estava preparado para isso, mas que o ensino remoto foi entubado, né? Para a gente engolir, vê aí o que você faz com isso daí, né? Gente, eu sou professora, eu sou obrigada a saber o que eu faço dentro de uma sala de aula. Eu não sou obrigada a ter conhecimentos anteriores sobre tecnologia, né? Eu não sou obrigada, eu posso ser professora, eu não sou obrigada a ter um computador com acesso à internet na minha casa. Então, assim como em outros ambientes, a gente também viveu isso, né? Essa forçação de barra de que, não dá para fazer assim, mas vai ter que dar para você fazer outra coisa aí. E aí sempre jogando na responsabilidade do trabalhador e nunca do patrão, de te dar recurso para fazer o que precisa ser feito. Mas, enfim, a questão das reuniões remotas, eu estou falando assim porque a gente critica que a gente precisa criticar. Mas, em termos de organização de trabalho dos trabalhadores, foi até positivo. Porque, como o Estado é muito grande, muita gente não conseguia, não tinha condições de sair do seu município para estar participando de uma reunião do fórum. E, com isso, hoje, a gente consegue, assim, ver que tem gente de Angra, tem pessoal da região dos lagos, e as pessoas também se sentiram mais, assim, mais estimuladas a um trabalhador chamando o outro. Olha, até mesmo para mostrar que, tá tudo ruim, mas assim, você não tá sozinho, não. Tem um pessoal aí vivendo as mesmas coisas que você está vivendo, mas eles estão pensando em coisas para fazer, né? Então vai lá. E às vezes numa de que, vai lá chorar tuas mágoas, vai lá ver o que acontece. Naquilo ali, a gente que é do movimento social tem que aproveitar a oportunidade. A pessoa não chegou porque ela está feliz. É muito difícil, gente. Eu sou psicóloga, então às vezes é igual quando vai no psicólogo. Ninguém vai porque está feliz, porque está bem, porque a vida está maravilhosa. A gente vai porque tem alguma coisa ali que nos incomoda.
A gente quer entender o que é aquilo que está nos incomodando e fazer uma outra coisa com aquilo, transformar aquilo em outra coisa. Então a gente, quando se junta num coletivo qualquer, a gente se junta porque temos ali uma questão em comum que nos afeta, que nos incomoda e que a gente quer transformar, que a gente quer fazer outra coisa daquilo ali. Né? A gente, como eu falo, né? Transformar o luto em luta. Então é isso. Tá tudo ruim, mas a gente tem que buscar estratégias e nunca foi diferente, né? A gente sabe que os nossos direitos nunca foram entregues nas nossas mãos de boa vontade de ninguém, né? Então a gente precisa sempre o quê? Lutar por aquilo. Né? As coisas que a gente vinha conquistando e que nós perdemos foram conquistados através das lutas sociais. Agora não vai ser diferente. Muito pelo contrário. Agora é que a gente precisa, no meio do caos, tirar uma energia extra para poder fazer alguma coisa de positivo no meio desse caos aí. Né? Então, até aproveita aqui o espaço, que eu gosto disso, que sempre tem um outro que está meio indeciso, ai, como é, como é que não é? Gente, chega junto. Né? Você tá lá passando perrengue, né? Tá lá, quando junta lá no CRAS, no CRES, no Centro Pop, com medo de apanhar do pessoal, porque é isso, né? A gente teve casos dos trabalhadores ter que chamar a intervenção policial, porque só tinha 2 profissionais no meio de um monte de gente, né? E aí fala assim, eles vão, não é vândalo não, gente. O pessoal que está ali não é vândalo não, né? Vai você ficar com fome, sem saber o que fazer. Então, a gente não pode também ficar julgando de fora, não. É desespero, é falta, né? É falta de tantas coisas. Às vezes, a gente que tem um pouco de condição de ficar no conforto do nosso lar, bate um desespero. A gente não sabe o que vai fazer, porque são muitas incertezas. A gente está num momento que a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Isso é terrível. Por mais que a nossa vida passe, mas a gente não tem controle. Gente, é claro, a gente não tem mesmo. Mas a gente acha que tem. No nosso dia a dia, a gente acha que planeja tudo, a gente tenta, né, fazer uma programação da nossa vida. Quando a gente vê assim, né? Eu agora estou com tantos anos, não, claro que eu não vou falar a minha idade, né? Porque nós estamos aqui para isso. Mas, por exemplo, daqui a tantos anos eu pretendo ter feito isso, eu vou ser funcionário público, eu vou ter não sei o quê. A gente tem uma programação da nossa vida. E esse vírus, ele veio assim, para mostrar que a gente não tem controle de nada. A gente já não tinha mesmo. Mas era um controle imaginário que nos deixava numa zona de conforto, né? Numa situação mais confortável. Só que o vírus veio jogar, esfregar assim na nossa cara que, não é não. Acabou, teus planos estão suspensos e a gente não sabe nem como é que vai ser semana que vem. Né? Isso, gente, em todos os setores. Né? Se a gente pensar na educação, gente, essas crianças, a gente sabe quando é que elas vão voltar? A gente sabe, a gente não sabe. Né? E se voltar, como é que vai ser? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabia antes, a gente não sabe agora ainda também. Então, as coisas estão se construindo no dia a dia. Pois é, Vanessa, eu acho que é tudo muito ainda. Tá tudo muito indeciso. Você está me ouvindo? Tô. Eu acho que é tudo muito indeciso ainda, sabe? E eu vejo assim que a sua fala ela é extremamente fundamental, porque a maioria da população brasileira ela não tem ideia, né, ou percepção ou noção, como você queira chamar, do que acontece dentro dos CRAs, né? E o quanto esses profissionais da assistência social que estão ali são importantíssimos para mediar, né, alguns problemas. A gente tem pessoas que procuram o CRAS numa condição de vulnerabilidade social muito grande. Então, se não tiver a possibilidade de vocês estarem lá para ofertar a essa população extremamente carente um suporte, não só das políticas de assistência social, mas também um suporte psicológico,
né? E você melhor do que eu sabe que você é da psicologia, fica muito difícil para essas pessoas conseguirem lidar com a pandemia ou com as informações que estão vindo, né? Eu acho que você tocou numa questão interessante, muito sobre o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, inicialmente, pela política do governo federal, era o valor de R$ 200, né? O Congresso faz todas as articulações e finalmente se chega aí ao valor de R$ 600. E aí é importante a gente fazer com que o trabalhador, a massa, né, de proletariado que a gente tem no Brasil, entenda que esses R$ 600 não é nada mais do que obrigação do governo de retornar todos os impostos, impostos esses que a gente trabalha 4 meses no ano para poder pagar, isso durante 30 anos da nossa vida, né? E no momento de pandemia, esse recurso é essencial. E aí, quando você vem com a fala, a gente não tinha EPI para trabalhar, sabe? Não tinha condições mínimas de trabalho, né? De ter um acesso à internet, de ter um computador, de ter papel para fazer uma impressão. Então, você está trabalhando ali no sufoco para atender uma massa de população que está desesperada. A palavra é essa, desespero, porque, como dizia Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Né? E a gente pensar na falta de planejamento dos governos, e aí eu quero inserir as 3 esferas: União, Estado e municípios. Né? Como não havia nenhum tipo de proposta para se organizar de uma forma em que o serviço desses trabalhadores da assistência social fossem, de fato, efetivos, né? Que trouxessem soluções imediatas, porque as pessoas estão muito desesperadas. São pessoas com muita necessidade, muita vulnerabilidade social. Então, acho que a sua fala é importantíssima, até como você coloca assim, olha, gente, é também uma denúncia. Sim, porque grande parte da população brasileira não faz a mínima ideia do que os trabalhadores de assistência social passaram ou que se passa dentro de um CRAS. Eu acho que só quem teve a oportunidade de estar dentro de um CRAS em algum momento entende o que é aquele espaço. Sabe? Então, acho que vocês realmente estão ali, como a gente diria, enxugando gelo todo dia. Sim. Sim, é sim. Porque foi o que eu falei, essas condições, elas já não existiam antes. Então, elas não seriam criadas no momento em que chegou a pandemia, que chegou aqui até nós. Elas não iriam ser criadas assim. Só que é claro que a gente sabe que se existisse já uma estrutura anterior, os governos, e aí em todos os níveis, eles teriam muito mais condições de até planejar. Porque, não, tem um espaço aqui, então agora faz um atendimento agendado, e assim, numa sala grande, cara, a gente atende numa sala minúscula, e que nem garante o sigilo da história da pessoa. A gente tem que, inclusive, compartilhar com o usuário antes. Eu faço isso, e a gente precisa fazer, né, dentro da nossa ética. Eu estou vendo que assim, a pessoa vai falar e as pessoas vão escutar. Eu tenho que explicar isso para a pessoa antes. Olha só, então, o espaço que eu vou te atender é esse aqui. Então, eu tenho que te explicar que, assim, para você saber o que você quer falar, sabendo que o espaço é esse e que alguma outra pessoa pode ouvir. Até porque a pessoa está desesperada, ela não vai nem se ligar nisso, né? De que, estou aqui, quero alguma coisa. Não, nós somos os profissionais, né? Então, a gente tem que explicar. Olha, as condições não são essas. E até mesmo explicar, Alessandra, porque as pessoas têm essa visão ainda. Uma que é a política de assistência, né? Historicamente, já é vista assim, presa ali na questão assistencialista. A gente tem a vivência de um primeiro damismo aí, né? Então, isso é muita coisa
né? Ai, quem é que as secretarias de assistência às vezes ainda são ocupadas por mulheres de prefeitos, mulheres de não sei o que, sabe? Dá até vergonha como mulher de falar isso, porque a gente, como mulher, a gente tem que ocupar os espaços, sim, como protagonistas. A gente tem condição, né? Você não precisa ocupar um lugar porque você é mulher de alguém, né? E a gente vê o quanto que a assistência sofreu com isso, com essa questão do primeiro damismo, né? A esposa do presidente, a esposa de não sei quem, ocupava esses cargos naquela visão beneficente. Não é isso, gente, não é isso. Eu acho que existe um lugar da solidariedade, esse lugar é importante, a gente vê agora o quanto que o terceiro setor, ele vem, né, fortalecendo aí, e é até assim um elogio, né? O terceiro setor existe e ele é muito importante. Quantas ações de solidariedade estão matando a fome das pessoas, especialmente nas periferias? A gente vê iniciativas lindas, né? Louváveis. A gente tem orgulho de ver o quanto que às vezes as pessoas se expõem para estar ali dando um suporte para o outro que não teria aquilo. Então é linda, é solidariedade, né, chama de solidariedade ativa, são ações muito bonitas. Mas aí, Vanessa, a gente acaba como trabalhador, não é, né? A gente tem, inclusive essas ações, elas crescem por conta de um buraco que o Estado deixa. Exatamente. Né? É um abandono do Estado, né? Porque se tivesse um Estado atuante ali, aquelas pessoas não estariam naquela condição de vulnerabilidade. Então, é por isso que eu falo sempre, existe o lugar da solidariedade, e é lindo mesmo, mas eu, como trabalhadora da política, eu não posso achar que o que aquelas pessoas podem ter é só aquela solidariedade. Não, elas têm que ter proteção social, né? Elas têm que ser amparadas pelo governo, pelo Estado, e não é benesse. Porque as pessoas acham assim, eu vejo assim, o quanto que às vezes eu explico, olha, você tem que fazer isso, o caminho é esse, a gente orienta, e a pessoa sai, quando consegue resolver a vida dela, ela sai super agradecida. Poxa, muito obrigada, você me ajudou muito. Não, não precisa agradecer, porque é o meu trabalho mesmo. E o que você conseguiu não é favor, sabe? Não é benesse, é direito. Então, até a gente tem que fazer ainda essa desconstrução. Em pleno 2020, a gente ainda tem que fazer essa desconstrução, porque ainda tem gente que fala, e você sabe bem, né, que acha que não tinha que existir Bolsa Família. Gente, não tinha que existir a desigualdade social. Isso era que não tinha que existir. Não tinha que existir era a desigualdade racial. Né? Não tinha que existir um monte de outras coisas. Agora, a pessoa quer problematizar o Bolsa Família? Gente, pelo amor de Deus! Ô, Vanessa, e aí o que é interessante é que a gente vai cair justamente na ideia do ser cidadão de fato, né? Que vai passar aí também pelos direitos sociais, né? E aí as pessoas pensam que ser cidadão é apenas ir lá e votar, poder votar e ser votado, sabe? Cumprir as leis da Constituição e ponto final. Não é só isso, é um tripé, né? E dentro desse tripé está a assistência social também. Para você ser um cidadão pleno, você precisa ter garantido, né, os seus direitos civis, os seus direitos políticos e os seus direitos sociais. Caso contrário, você não está exercendo na plenitude o seu direito à cidadania. E as pessoas, sobretudo as mais simples, precisam entender o quanto isso é importante, né? Que se entenda e que aprenda e que se conheça também. Né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar nessas questões e levar à população, sobretudo a população mais carente, uma informação de qualidade, com seriedade, para que elas sejam capazes de, sim, exigir todos os seus direitos. Alan, você quer colocar alguma coisa para a Vanessa? Eu acho que a fala dela foi extremamente importante, né? Aqui é triste ao mesmo tempo ouvir esse discurso, né? Que a gente sabe que a realidade é essa mesma, a triste realidade que os profissionais
principalmente os da assistência social, estão vivenciando. Eu acho que tem muito a se explorar nessa fala, né, da professora Vanessa, com relação até ao próprio pontapé inicial, né, da fala dela, quando ela fala da questão da memória, né? Qual é a memória que a gente vai ter disso tudo? Qual é a memória que vai ser construída a partir disso tudo, né? É importante a gente frisar que neste momento de luta contra a doença, luta contra a ignorância, também se luta atualmente contra uma memória que está querendo ser construída pelos poderosos, né, pela elite. Uma memória de que foi uma gripezinha, a memória de que o Brasil não pode parar, a memória de que mata pouco, só morre mesmo quem tinha que morrer porque tem doenças já pré-existentes, as pessoas têm que voltar à normalidade o quanto antes, o país tem que voltar a crescer economicamente, se coloca a vida humana, os direitos dos cidadãos à margem, né, em segundo plano. E isso é muito triste. O Brasil atualmente é o epicentro da doença, né? Somos o segundo em número de mortos, mas o número só aumenta, né? Ou se mantém estável, minimamente. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque o Brasil está tentando flexibilizar uma quarentena que não aconteceu, e isso é muito perigoso, porque a gente, infelizmente, eu não gostaria de futuramente ler notícias do números de recordes, mas cientificamente falando, infelizmente é isso que vai acontecer. Isso é muito triste. E nós temos um comentário aqui de uma seguidora, né, a Márcia Rodrigues, que ela fala que, face à pandemia do Covid-19, as provisões da política de assistência social se mostraram essenciais, inclusive do ponto de vista da mobilização de estruturas de implementação que foram sendo consolidadas nos últimos anos, né? Os trabalhadores da área são responsáveis por assegurar operações ágeis e procedimentos regulados para a atenção excepcional junto aos mais vulneráveis, em especial a população que não possui condições básicas para a sua sobrevivência cotidiana através do trabalho, que foi exatamente aquilo que a Vanessa veio falar aqui conosco, né? Como que é importante a gente fazer jus, né, e lutar pela justiça social, né? Políticas públicas que sejam voltadas para quem realmente precise, que é simplesmente o cidadão. Todo cidadão precisa de justiça social. Todo cidadão precisa de justiça social. Infelizmente, hoje, é triste, né, a gente ver que, diante de uma pandemia dessa, a gente vê quanto que é importante o Estado, né, frente às políticas de implementação de renda, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ainda há aqueles que se negam, né, a acreditar que a justiça social é o que deveria ser colocado como foco no plano de governo. Mas são aquelas pessoas mesquinhas, minimamente, são no mínimo mesquinhas, que acreditam na meritocracia como algo, como um norte, né, como uma seta que caminha para o futuro pleno, desenvolvido. Enfim, como falar de meritocracia num país tão racista, com problemas estruturais de todos os lados, lado moral, porque a corrupção é institucionalizada, é estrutural no país também, porque é corrupto quem está lá em Brasília, é corrupto quem está aqui, né, na nossa vizinhança, nós mesmos em algum momento a gente busca, aquele mais sensato busca fugir, né, a todo momento de situações que nos coloquem diante da própria corrupção e nos tornando corruptos, né, quando a gente acaba ultrapassando os limites da lei. E como falar de meritocracia num país tão desigual, num país em que nem todos sabem ler e, mais ainda, a maioria não sabe interpretar o que lê. Pois é. Como falar de meritocracia num país em que os EPIs são dados minimamente para poder assegurar a saúde dos profissionais, por exemplo, da assistência social, eles não são de boa qualidade e não te protegem. Como falar de meritocracia num país que, na verdade, vive hoje uma política de necropolítica, né? Uma política de morte, uma política genocida.
né? É muito Totalmente. triste. É muito triste. Totalmente. Agora, Vanessa, como você. E aí eu parto um pouco também para essa questão que o Alan trouxe, você também havia trazido, eu acho que é fundamental a gente colocar aqui, essa percepção realmente da formação das memórias coletivas, né? Que estão sendo criadas. Você colocou muito bem dessa memória coletiva forjada na ideia de memória de uma elite, né? E o Alan ratificou essa tua fala. E como você percebe isso dentro da assistência social, no seu dia a dia, com as pessoas que estão em busca dos serviços que a assistência social promove, né? Quais são as memórias coletivas que você acha que essas pessoas estão construindo nesse momento? Né? Porque boa parte da população com aquelas memórias coletivas, como vocês colocaram, a ideia da elite. Mas e o pobre mesmo, aquele cara que está lá na assistência social? Você consegue ter uma percepção de como essas memórias coletivas deles estão sendo forjadas? É uma pergunta até difícil essa, né? É uma pergunta difícil, porque o que acontece? Existe a vivência da pessoa, o registro dela, né, daquela situação que ela viveu, e aí, se a gente for pelas questões um pouquinho mais individuais, eu imagino assim que as pessoas vão falar disso daqui a um tempo. Eu acredito que não vai ter essa força desse registro do que está acontecendo agora, porque a memória é toda construída e existe até uma questão política muito forte quando a gente fala até exclusivamente de um campo da memória social, que é a memória política, de como que esse contexto, isso é feito de uma maneira a distorcer essas narrativas. Então, quando a gente vê até o que a gente chama de memórias subterrâneas, né, que são essas memórias daqueles que nem deviam ter memória, né, das memórias que deveriam ser silenciadas, como memórias de cárcere, memórias de escravidão e outras tantas memórias que a intenção é de abafar, é de silenciar e de distorcer, na verdade. Né? Então, a memória ela também tem esse aspecto da construção. Né? Quando a gente fala assim na história, né, a história presente é a história do que você está dizendo aqui. Pode ter sido uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. O que você está trazendo hoje pode não ser mais nada do que aconteceu lá atrás. Mas aí não é memória? É memória também. É uma construção. Só que aí é uma construção feita em cima do que aconteceu. E se a gente tem, né, como a gente vê, toda hora na televisão, a questão que até a Alan falou muito bem, né, é uma gripezinha, é não sei o quê. Talvez até essas pessoas que tenham perdido parentes, daqui a um tempo, isso vai ser ressignificado. Sabe? Ela pode, inclusive, ressignificar dizendo, não, acho que foi porque tinha que ir mesmo. Ou essa balela que a gente escuta de que esse vírus é democrático. Democrático aonde, gente? Né? Vamos ter um olhar para isso. Estamos todos no mesmo barco. Estamos nada. Estamos todos no mesmo barco, nada. Tem gente aí em iate. Tem gente sem bote, sem salva-vida. A gente não está no mesmo barco. Né? A doença, sim, mata, sim, mas não é democrático, não tem nada de democrático nesse vírus. Quem está mais exposto e quem vai sofrer mais e vai morrer mais é a classe trabalhadora, sim, porque ela está sendo obrigada a sair de casa. Né? São os mais pobres, sim, que estão mais expostos, porque são eles que vão ter menos condições de fazer o isolamento social. Né? Quem está lá? Tem gente que não está nem no Rio. Pegou o seu jatinho e foi não sei para onde. Sabe? Foi para um sítiozinho no interior e está lá.
Aí vem dizer para mim que o vírus é democrático. É democrático aonde? Não é mesmo. Não é mesmo. Ah, vai morrer quem tiver que morrer. Não é assim não, gente. Não é assim não. Existe aí uma desigualdade estrutural que até no momento desse, a gente vê o quanto que isso às vezes vai determinar quem vai viver e quem vai morrer. Exatamente. Então, a gente precisa ficar atento. Não existe democracia nenhuma na Covid-19. Né? Se a doença, né, e existe uma propagação, que é a contaminação de aglomeração, quem é que vai morrer? Quem é que vai adoecer mais, gente? É o rico que está isolado no sítio dele? Ou é o pobre que está sendo obrigado a enfrentar um trem lotado, um metrô lotado, um BRT lotado? Tem condição de fazer distanciamento social no metrô, num trem, 5 horas da tarde, voltando do trabalho? Então, por favor, né? Não existe democracia nenhuma nisso. Existe aí um atravessamento cruel da desigualdade e que, mais uma vez, coloca o trabalhador na condição de responsável por ele mesmo. Olha, o Estado abandono geral. Dá lá os R$600, vire-se, ainda estou fazendo muito dando os R$600. Então, se essa pessoa que precisa desses R$600, ela não tiver essa noção de que isso é direito dela, que não é favor, e que mais do que direito, ela tem que lutar para ter mais do que isso, vai ser muito difícil da gente sair dessa com alguma coisa de positivo. Né? Quando a gente fala de transformar uma coisa ruim numa coisa boa, é a gente tentar transformar aquilo socialmente, né? Então, se quem está precisando mais não tiver essa consciência, e isso é uma construção também, a gente sabe muito bem, vocês com certeza sabem muito mais do que eu, que a cidadania, a gente não nasce cidadão. Ninguém nasce cidadão, né? Isso é uma coisa construída. E aí, se aquela pessoa não teve acesso mínimo de educação, né? Porque a gente vai aprender onde isso? A gente aprende com os outros, a gente, né, convive, saber compartilhado. É isso que vocês estão fazendo agora nesse projeto, né? É compartilhando os conhecimentos. E não é porque, um sabe mais, um sabe menos. Não, gente, é porque o conhecimento é isso, é construído, é diálogo. Né? A gente constrói na troca. Aquele outro ali pode não saber, por exemplo, uma coisa que eu tive condição de saber agora no meu doutorado em Memória Social, mas com certeza ele vai saber coisas que eu não sei. E é nisso que reside a riqueza da coisa, né? É nessa construção desse conhecimento através desse diálogo. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa reforçar isso e dizer que esses espaços de organização de trabalhadores e tantos outros movimentos sociais são espaços de diálogo. Então, não é que a pessoa, né, que a gente acha assim, não, ali só tem intelectual, eu não vou. Não é não, amigo, você é trabalhador. O desafio é a pessoa se entender como classe trabalhadora. O desafio é esse aí. Né? Que eu sou psicóloga, a gente tem fora assim, muita gente, Alessandra, de nível superior. E é ótimo, beleza. Mas assim, cadê os trabalhadores de nível médio? Sabe? Os educadores sociais, que são tão importantes para a política de assistência. Cadê os ASGs? Pessoal de serviços gerais. Esse pessoal não é trabalhador? Gente, é tudo trabalhador da mesma política. E é tudo precarizado, que nem eu que sou de nível superior. Né? Agora, falta esse entendimento e a gente vê o quanto que, às vezes, é gerado de propósito essa divisão de trabalho. Quer dizer, no meio da precarização, você ainda tem divisão de trabalhador. Então, isso enfraquece. Né? A gente precisa, mais do que nunca, ter união. E aí, mas só que até para ter esse entendimento de que é classe trabalhadora, amiga, até chegar lá, já deu muito ruim. O caminho é longo, hein? O caminho já deu muito longo. ruim. Porque né? é interessante porque as pessoas confundem categoria com a classe trabalhadora, né? E eu acho que isso é importante a gente deixar marcado aqui, que trabalhador é todo aquele que está produzindo, independentemente se ele é o ASG ou se ele é o psicólogo, né? Ele faz parte de um grupo de pessoas que estão gerando riqueza a partir do exercício, né? Da sua labuta, do seu trabalho. E não da questão das divisões. Porque tem aqui o médico, aqui os engenheiros, aqui os arquitetos, os professores. A gente não está falando disso. Né? A gente está falando de que todos esses também precisam se entender enquanto trabalhadores. Né? E eu penso
que essa necessidade de levar esse conhecimento às pessoas, ele é fundamental, né, para que a gente possa ter aí uma perspectiva de melhoria das condições sociais do nosso país no futuro breve, embora todos os acharques que a gente está vivendo, que não é de hoje, né? Desde 2014, a gente já vem com todas essas desconstruções, né? E tem sido muito difícil. Eu penso que em breve a gente vai ter aí uma nova forma de se entender nesse mundo do trabalho, sobretudo com o trabalho que está tão precarizado, é a precarização do trabalho, é o subemprego, sabe? O cara está trabalhando de manhã para garantir a janta de noite. Então, é esse tipo de relação do mundo do trabalho que a gente vai começar a precisar rever, a dialogar, trocar esses nossos saberes, levar essas informações que a gente tem, né, para essas pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente, têm outros conhecimentos que também nos interessam, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar tudo isso. Assim, Vanessa, eu acho que essa tua fala foi importantíssima para esse nosso projeto Múltiplos Saberes. Eu só tenho que te agradecer assim, a tua participação, de estar conosco aqui hoje, disponibilizar essa sua 1 hora com a gente. Foi um prazer enorme revê-la, né? E assim, espero poder ter você em outro momento conosco, porque essas trocas de saberes não podem parar, né? Elas precisam continuar. É verdade. Eu acho que é porque tem o delay, né? Mas enfim, o pessoal quem está em casa já está até acostumado, né? Com esse delay que eu tenho aqui, enfim. Mas enfim, eu acho que para o pessoal que está nos ouvindo, né, nos assistindo agora, é importante lembrar que se você não é dono do meio de produção, você é classe trabalhadora, sim. Pois é. Se você dorme tranquilamente, sem precisar se preocupar em pagar as contas, se você dorme, né, com essa dificuldade, né, de pagar as contas do mês, você é da classe trabalhadora, né? Porque só quem não é trabalhador é que não se preocupa, né, com os boletos, com as contas d'água, conta de luz, com alimentar os filhos, enfim, com se o dinheiro contadinho, né? Se você conta dinheiro, faz os cálculos direitinho para ver o que sobra, o que não vai, o que vai dar, se esse mês dá, você é da classe trabalhadora, né? É isso que as pessoas precisam compreender, que o profissional liberal, né, o advogado, o médico, enfim, eles também são da classe trabalhadora, né? Apesar de terem uma condição aquisitiva um pouco diferente das demais categorias, a grande área é a classe trabalhadora, né? Quando Marx, né, ele fala de trabalhadores do mundo todo univos, não necessariamente é para proclamar comunismo nem nada não, é para se unir mesmo, porque só a união dos trabalhadores é que vai mudar alguma coisa, né? Porque a exploração ela está muito mais tangível hoje em dia, né? A pandemia, a gente pensa, foi o que brilhantemente a Vanessa falou conosco, que a gente não está no mesmo barco não, gente. Não está não, a gente está numa canoa furada e a maioria aí da elite aí tá de navio, tá em iate, sabe? Se a gente pensar que a gente está no navio forte, pense no Titanic, que ele afundou. Pois é, afundou. É só isso que a gente tem que colocar em mente, que se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não se cuidar também, não podemos esperar do governo política nenhuma de segurança, de saúde, política de implementação de justiça social, política para diminuir a desigualdade social nesse governo. Nos demais, foi um alcance, uma conquista da luta dos trabalhadores. Muita luta. Né? O PT também não... Porque o PT não foi bonzinho também, a gente não pode pensar que o Partido dos Trabalhadores, apesar de ser essa legenda, ele também teve muita oposição dos próprios trabalhadores em muitos momentos, né? Porque se aliou a figuras assim macabras, né, da elite, até para se manter também no poder, então teve que fazer pactos
Então, se a Exatamente. gente, às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que a gente aqui, né, principalmente eu e a Alessandra, né, que somos sempre os monitores aqui das discussões, que a gente é petista, que a gente é Esquerdista, isso, aquilo. comunista, essas Todos os Na istas. verdade, na verdade, a gente é crítico, né? A gente é crítico. Só que o governo atual, ele ultrapassa todos, assim, a sem vergonhice máxima, né? E assim, é o cúmulo dos cúmulos da não civilidade, sabe? É a coisa mais, assim, macabra. Eu acho que É a o barbárie Bolsonaro é o pior mesmo, né? presidente. Eu conversei com um amigo meu, né, que é medievalista, que eu fui falar isso, né? A gente está vivendo a barbárie. E ele fala: não fale isso dos francos, dos germânicos, porque nem eles merecem ser comparados a isso que a gente está vivendo. Eu falei: pois é, a gente não pode nem chamar eles de bárbaro, porque muita sacanagem com o pessoal lá, porque é os uma bárbaros. ofensa. É uma Historicamente, né, é ofensa uma aos ofensa bárbaros. aos bárbaros. Então, assim, é muito complicado o que a gente está vivendo agora, e eu acho que a fala da Vanessa foi tipo o nó engargado, sabe? Que muita gente não estava tendo a coragem, não tinha as palavras para definir o que está vivenciando, né? Eu acho que a Vanessa foi a porta-voz disso, sabe? Ela, no que ela falou, apesar dela estar falando da perspectiva de uma trabalhadora da assistência social, a sua fala, Vanessa, foi uma fala assim, em nome da classe trabalhadora, porque o que você falou me representa, por exemplo, né? Enquanto um Sim, profissional que está começando na carreira, né, lutando daqui, lutando de lá para conseguir as minhas aulinhas EAD no momento atual, né? E pois é. tentando se adaptar a esse mundo, né, pós-pandemia, que vai ser um mundo de tecnologia, mas ao mesmo tempo tendo consciência de que tudo aquilo que eu acredito, né, das leituras que eu faço de mundo, só são mais afirmadas, só são mais corroboradas por cada prática do governo atual, por cada situação que a gente vê atualmente, sabe? Aquilo que eu defendo, a justiça social, né, o Estado forte que assegura aos cidadãos os seus direitos, que eu sempre defendi, é exatamente aquilo que, mais do que nunca, essa pandemia vem mostrar, que sem o Estado, um Estado eficaz, né, a gente não, a gente vai só sobreviver, né? A gente não vai viver. A gente já está sobrevivendo, né? A trancos e barrancos. Mas a gente está numa classe privilegiada, porque a gente está tendo condições de ter esse debate dentro das tecnologias que a gente tem, da internet que a gente tem em casa, mas muito me entristece saber que muita gente que poderia e deveria estar escutando o que a gente está falando aqui não tem as condições mínimas de uma internet em casa para poder ter acesso a esse tipo de conhecimento. Infelizmente, a gente não tem essa condição porque a gente não tem o papel, a gente não tem o dever do Estado de fazer isso. E é o Estado é que deve fazer isso, né? Eu achei interessante, como uma curiosidade, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas que a UFRJ, né, a universidade que está tratando assim os seus alunos, buscando tratar da melhor forma, né, e tentando alinhar, né, a sua política de formação dos semestres dentro dessa nova pandemia. A reitora já decretou que só retorna quando tiver uma vacina, todos os alunos forem vacinados, aí eles vão poder retornar presencialmente, e é interessante porque eles vão começar as modalidades EAD em todos os cursos, né, pelo menos a maioria. A informação que eu tenho é que os alunos que não têm internet em casa de forma estável, eles vão entrar em contato com a universidade, e a universidade vai dispor de chips, né, para que esses alunos, chips com internet on demand, né, para que eles possam ter acesso a essas aulas, né. Aí é que aí vem outras discussões, beleza, o chip com a internet, mas e a ferramenta para utilizar esse chip, né? O notebook, o celular, enfim, que são também que a gente pode achar, foi o que a Vanessa falou, a gente está tão acostumado, principalmente nós que estamos muito encharcados de urbanidade, né, por vivermos na cidade, convivermos, trabalharmos por aqui, a gente está tão acostumado, todo mundo está com o celular na mão, todo mundo que já virou acessório, né, do corpo humano, para nós.
mas no interior do país, que também vive a pandemia, porque a pandemia é mundial, ela não é só na cidade do Rio de Janeiro ou nas cidades adjacentes. Como que eles vivenciam isso? Qual é o contato que eles têm com a tecnologia? Qual é a condição que eles têm para poder se manter, porque não basta ter a ferramenta, porque as ferramentas se atualizam diariamente. Né? Se eles têm acesso à internet para poder estar mantendo os aplicativos atualizados, as informações atualizadas, não basta ter somente o telefone, né? Porque o celular ele serve para tudo, menos para ligar. Porque ninguém liga hoje em dia, né? Todo mundo só vive de contato através dos aplicativos, enfim. Eu, particularmente, não gosto nem que me liguem. Eu prefiro que me mandem mensagem. Ai, meu Deus, eu ligo pro Alan todo WhatsApp dia. mesmo. Olha, eu ainda ia falar nisso. E hoje em dia, a pessoa que liga é a pessoa conhecida como inconveniente. Não é assim? A pessoa que liga agora, que usa o telefone para ligar, é inconveniente. Exatamente. E aí você manda mensagem antes. Posso te ligar? Isso. Aí você manda mensagem. Posso ligar? Isso. Porque ligar agora é invasivo. Fazer uma ligação para uma pessoa é uma invasão a ela, né? A pessoa se sente invadida. Exatamente. Olha, que isso, gente? Me ligando, que absurdo, né? A gente reage assim. E é isso que ela falou. A gente pressupõe que todos têm acesso a isso porque nós temos e dentro do nosso círculo todo mundo tem. Então a gente pressupõe que todas as pessoas têm, mas não é isso, não é isso. E essa questão da educação, então, gente, é demais. Vanessa, eu quero muito te agradecer, assim, a tua presença, foi ótimo tê-la conosco hoje. Se prepara aí mais para frente para voltar, por favor, tá? A gente quer muito ter você conosco novamente, assim, te agradecer muito. Obrigada por você expor toda essa situação que você está vivenciando, está percebendo como trabalhadora, como assistente dentro da assistência social. E assim, só tenho que te agradecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Não, imagina. Eu que tenho que agradecer o convite. Estou à disposição para o que precisarem. E eu queria finalizar, não com a fala de derrota, não, porque a gente fala assim, a nossa vivência fala assim, caramba, coitada dela. Gente, não é coitada, não. É a vivência de um monte de trabalhador que está aí na pior mesmo. Mas eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, eu sempre gosto de terminar chamando os trabalhadores para os espaços. Gente, se vocês estão assistindo, vão buscar os fóruns dos seus municípios. Vocês não estão sozinhos, não precisam passar por isso sozinhos. Vocês podem e devem buscar os espaços coletivos de trabalhadores, porque sozinho a gente não faz nada, a gente não transforma nada. Sozinho a gente fica em casa choramingando e não resolve nada. Então, a situação tá boa? Não tá, não. Tá ruim, sim. Mas a gente pode usar e deve usar isso a nosso favor. Então, assim, se você está no município, se você sabe que tem ou que não tem o fórum, procure. Se o município não tiver, aproveite esse momento da reunião remota, que está facilitando algumas coisas, crie um coletivo no seu município, sabe? Busque isso, vai se fortalecer e para a gente poder caminhar. Então, é assim que eu queria encerrar, aproveitando todo esse momento ruim para chamar o pessoal. Ó, agora é a hora da luta, gente. Agora é a hora de buscar um respiro e correr, o que a gente chama de correr atrás do prejuízo. É isso, a situação tá dada, tá ruim, é isso que tá aí. Perfeito. Agora cabe a gente, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar no lugar de espectadores, sofrendo só as consequências disso tudo que está aí, desse caos? Ou nós vamos aproveitar o caos para nos organizar e, de alguma maneira, buscar uma transformação? Então, fica o convite para o pessoal que está assistindo. E, mais uma vez, agradecendo. Alan, prazer em te conhecer, já é um querido. E, Ale, obrigada, muita saudade. Beijo, quando querida, passar esse caos, vamos nos encontrar presencialmente, nos aglomerar, porque a gente precisa e merece. Pois é. Beijo grande, Vanessa. Beijo. Tchau. Caramba, Alan, que realidade, hein, Alan? Olha, Alan? Pois é.
É só para esclarecer, você pode ligar, até porque você liga para análise das lives, para a gente organizar as próximas lives, então é questões profissionais, é diferente, tá? Agora, bater papo, conversa fiada, você sabe que você também não gosta, você sabe disso. Pois é. Pois é. Mas é Bom, isso, né? Que pois bom é. que. Gente, Deixa eu. agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco até agora, participando dessa live. Creio que muitos de vocês assim aprenderam muito com as realidades vividas pela professora Vanessa dentro da assistência social. E não tem sido fácil, né? Tem sido tudo na base de muitas lutas. Bom, não posso deixar de esquecer aqui também de fazer o convite a todos para conhecerem o nosso espaço Múltiplos Saberes aqui em Campo Grande, tá? Lá a gente oferece o reforço escolar, os preparatórios para o Enem, atenção ao Enem, pessoal. As datas aí, a princípio, serão em janeiro as provas. É hora de se preparar, tá? Preparatório também para os colégios militares e preparatório para o magistério, tá? O egresso aí no serviço público, no magistério. Então, a gente aguarda vocês. Nossos contatos estão aí. A gente fica ali na Estrada do Monteiro, 244, sala 213. Gente, boa noite a todos. Foi um Exatamente. prazer tê-los Boa noite a conosco hoje todos. também. Não percam as lives de semana que vem. Nós teremos uma aula live no dia 14 de julho sobre as revoluções. Vamos falar sobre algumas revoluções que abalaram o mundo. Não percam. E semana que vem também nós temos uma palestra, né, sobre a rua como objeto de divulgação da ciência geográfica. Não percam, tá? Terça e quinta-feira. Ok? É isso aí, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau.